Falei que era o tempo de uma água, já estamos de volta com o nosso programa Sempre com Você nessa tarde de terça-feira. Bem-vindo, viu? Você que ligou a televisão agora, a gente está falando de um diálogo, fazendo aqui um diálogo interreligioso, recebendo hoje Padre Adriano Stevanelli, também a Salomais, o reverendo Hugo Sanches e o Vitor Hugo Santana Rojas, representante da comunidade espírita, islâmica, da igreja anglicana, e o Padre Adriano Stevanelli, representando nós que somos católicos. Mais uma vez, bem-vindos, tá, gente? Muito obrigada por vocês terem topado estar aqui com a gente hoje, viu? Falando sobre isso. E eu queria saber, assim, né, de vocês. A gente ouve alguns diálogos de pessoas dizendo assim, que são as religiões que dividem o mundo. Vocês concordam com essa frase? Ou não, né? Os pivôs da intolerância, da divisão, não é a religião. Certamente, eu concordo. Não é. São as pessoas, eu acredito muito que as pessoas... meu avô, ele me dizia assim, falou, filho, guarda uma frase. Mede-se a riqueza de alguém pela quantidade de amigos que se tem. Então, eu penso que isso tornou para mim um mantra, né, vamos dizer assim, se tornou para mim uma frase fundamental para a construção da minha pessoa, da minha vida. Porque quando você compreende que potencialmente todas as pessoas são atores fundamentais na construção da tua felicidade, da tua vida, você naturalmente vai compreender que as questões ligadas à religião, embora sejam fundamentais, futebol e tantas outras questões, elas passam a ser secundárias. Porque você começa a compreender o quanto aquela pessoa, enquanto humanidade, né, ela é fundamental na construção da sua felicidade. Então, nesse sentido, certamente, eu acredito que a religião em si não pode carregar esse selo de dificuldade, né? E sim as pessoas. O que eu penso é que as religiões, elas têm as diferenças, mas elas não são, até com as experiências que a gente tem em Oriente Médio, que a gente vê com frequência notícias, a gente sabe que a maior parte dos conflitos eles se iniciam por questões mais materiais. Sempre que tem questões de interesses envolvidos, interesses financeiros, interesses econômicos, interesses territoriais. E eu costumo falar, inclusive, eu já até, na verdade, falo até o contrário. Quando as pessoas, às vezes, tem pessoas que se convertem para o islamismo e que estão ainda se iniciando, e eu costumo falar para elas assim, olha, você segue a religião na sua essência, não siga as pessoas que estão na religião, assim. Porque o que acontece? Quando você se espelha nas pessoas da religião que seguem uma religião, você corre o sério risco de você ver coisas que não estão congruentes com o que a religião passa. Então eu costumo falar, olha, você segue o islamismo, o Alcorão, a religião, não as pessoas. Você vai ver comportamentos errados. Apesar de a gente ser muito importante ter a parte social dentro de uma religião, porque isso reforça grupos, reforça a ligação da comunidade, infelizmente, tem pessoas que não têm um comportamento congruente. Então, da mesma forma acontece em países, e quando a gente fala, é até interessante a gente falar um pouco até de geografia, quando a gente fala muito, as pessoas perguntam muito para mim o conflito de Israel, que é o clássico, né? Israel-Palestina, a questão da Israel-Palestina. Quando você estuda a história de Israel, no passado, antes da divisão, quando foi feita pela Inglaterra, a divisão do Estado de Israel, existia convivência pacífica entre muçulmanos e judeus, entre palestinos e israelenses, dentro do mesmo território. Não existia esse conflito. Esse conflito passou a acontecer depois que foi dividido o território e começou uma disputa de terras territorial. Ali, sim, começou uma guerra que dura até hoje. Então, a gente mostra, tem diversos documentários na internet que mostram isso, que comprovam como existia essa convivência pacífica, mesmo sendo religiões diferentes, antes dessa divisão territorial. Olha só. A vezes é complicado dizer que a religião não divide, porque eu tenho assim, eu aprendi de pequeno, em minha família, uma brincadeira, né? Uma brincadeira que como somos de Espanha que Espanha foi colonizada por los musulmanes durante quase 500 anos, e nós decíamos sempre, em minha família se dizia sempre, você duas coisas não pode falar, ou que você não é muçulmano, ou que você não é judeu, porque ou você é mentiroso, ou você não é espanhol. Então, mas aí, essa brincadeira tem uma conotação
político e social. E às vezes a religião, como disse ela, a Inglaterra se meteu a fazer divisões de território onde não deveria, que não era seu país, para se meter a fazer, e aí bagunçou tudo. Para nós, para mim, eu acredito muito nisso de que precisamos retomar a essência da religião. Às vezes os cristãos, hoje não sabemos mais nem quem nós somos, porque, como disse ela, por egoísmo próprio, por exemplo, minha igreja saiu da igreja católica, por uma briga política e social, não religiosa e sim política, que se dividiu, Henrique VIII dividiu a igreja por uma questão política, e hoje ficamos duas igrejas católicas fazendo a mesma coisa, e nenhuma das duas, às vezes, nem nos respeitando. Então, isso, às vezes, é complicado, essa atitude. Eu acho que a religião, nós temos que voltar à essência do cristianismo, para nós cristãos. Acho que os muçulmanos ainda têm a essência mais pura de sua religião, coisa que nós não temos. Você vai numa paróquia, o membro não gostou de tua pregação, então, no outro dia, ele funda a igreja não sei o quê, sem ter nem base teológica, nem base pastoral, nem base bíblica. Hoje temos, então, aí, qual é essa base? Até onde meu respeito, meu carinho, se funda sobre isso, esse fundamento. Então, quando Cristo nos fala de amor, de respeito, de tudo isso, às vezes nós colocamos tudo isso para baixo do tapete. E quero que prevaleça o eu. Minha vontade. Minha vontade. Não é a vontade de Deus, é minha vontade. Então, nós invertimos o Pai Nosso. Que se faça a sua vontade. Aí não é a minha. Não é... A gente sempre sabe que o perigo que está sempre às portas é que nós dizemos na nossa religião, o nosso livro sagrado diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Pego carona, com a fala do reverendo para dizer que muito facilmente, por causa do desencontro humano que nós temos, que nós damos o nome de pecado, o que nós podemos fazer é inverter totalmente essa lógica. E nós fazemos um Deus e uma religião à nossa imagem e à nossa semelhança. Aqui eu entro num ponto. Muitas vezes, os conflitos que têm base político de poder, eles usam pretexto religioso. Agora, sem esquecer que, de fato, também todas as religiões, elas têm dinâmicas internas de renovação ou de busca daquela essência que a Sálvia falava, Porque, no fundo, uma coisa, a gente diz brincando, uma coisa é Jesus Cristo, amo demais Jesus Cristo. Seus seguidores um pouco menos, Para brincar, para dizer, seus discípulos um pouco menos. Para dizer que, por exemplo, o nosso ciclo de quaresma, o que é? Que volta sempre. É um ciclo para nos ajudar a reavaliar, porque no bojo, no seio de cada religião, existe o perigo dos fundamentalismos. Existe o perigo da deturpação daquilo que é a essência. Tudo por uma interpretação que é exatamente contrária àquilo que Deus nos pediu. O que Jesus qual foi o maior motivo de conflito de Jesus no seu tempo? Com a interpretação da Sagrada Escritura. Porque os doutores da lei, os mestres da lei, tinham uma interpretação completamente distante do espírito da própria lei que veio de Deus. E para nós, sendo Cristo Deus, ele pode ser o exegeta, o intérprete desta mesma palavra. Então eu diria, sim, a religião pode ser causa de conflito, mas não a religião em si. Volto naquele mesmo contexto de antes. No fundo, um professor meu dizia uma coisa que fez me pensar muito. No fundo, não existe diálogo entre as religiões. Existe diálogo entre pessoas religiosas. Nós somos pessoas religiosas. Nós temos uma interpretação que tentamos ser fiéis ao máximo àquilo que é a interpretação fiel daquilo que nós acreditamos que seja a revelação de Deus. E, portanto, algo que nós temos que seguir, que nós temos que escutar e viver. Mas o perigo da má interpretação dos fundamentalismos, e eu falo aqui agora da realidade brasileira, está sempre às portas. Temos que tomar muito cuidado, porque o discurso religioso, muitas vezes, ele cai na justificativa de coisas que não têm nada a ver, seja com o livro sagrado, seja com a essência daquilo que está. Mas são deturpações dos homens.
por isso que eu achei bonito que a Sálvia falou. Nós teríamos sempre que fazer o processo de retorno, no nosso caso, a nossa revelação. Né? A Sagrada Escritura, e no nosso caso, um outro elemento que o mundo reformado não considera a revelação, mas a chamada tradição apostólica, né? Que de certa forma eles também visitam, mas não visto dessa forma. Isso. Sim, os anglicanos sim, é verdade. Então, para dizer que nós precisamos ter a quaresma na nossa religião, significa que nós vamos ter que estar sempre naquele ciclo de avaliação, de retorno à palavra de Deus. Porque quem primeiro escuta a palavra quando é proclamada numa missa, não são os outros, somos nós. Quer dizer, a igreja ou escuta esta revelação com sinceridade, ou ela vai acabar construindo uma religião à sua imagem e à sua semelhança. E aí a gente vai entrando naquelas tentações que são próprias do humano. A tentação do ter, a tentação do possuir, do prazer ou da busca dos próprios egoísmos. Né? Então, no fundo, a ideia central da religião é uma ideia de nos chamar para a alteridade, para o outro, mas, infelizmente, historicamente, muitas vezes, decisões e deturpações da palavra revelada acabam nos levando exatamente por caminhos onde justificamos, inclusive, a própria violência. Fizemos isso já, né? Estou dizendo de nós cristãos. E hoje eu vejo que também dentro do cristianismo a brasileira, nós temos algumas coisas que me preocupam muito hoje. Né? Eu acho que, de certa forma, nós já entramos em algumas coisas, e algumas pessoas que gostam de dizer, eu estou falando em nome da igreja. Calma, você está falando em nome de uma interpretação ou conservadora ou progressista da religião. Mas, oficialmente, quem fala em nome da religião, nós temos que voltar aos nossos pastores, à origem, à essência. Então, é verdade, a religião é uma proposta, sim, de paz. As pessoas religiosas nem sempre conseguem viver essa palavra, essa essência. Eu acho, Adriano, eu concordo muito com o que você fala, e assim, eu fiquei pensando na tua fala, padre, que talvez a grande dificuldade mesmo seja o que Paulo diz, para a gente tomar muito cuidado com a letra, né, com a palavra, muitas das vezes, e não observar o que ela tem em essência, né, para nós. E a grande dificuldade que criou grandes problemas na sociedade como um todo no mundo foram as interpretações. E essas interpretações promoveram guerras, né, promoveram separações de ideias. Né? E a grande dificuldade está justamente em nós não trazermos esse conhecimento para o coração e deixarmos o intelecto sempre na base do pensamento, sem que o coração participe. E, via de regra, quando o coração participa, ela parte para as mãos, parte para os ouvidos, parte para a boca, parte para o olhar. Eu acho que esse foi se referindo ao cristianismo, o que Jesus tomava um cuidado muito grande. Ele tinha trânsito com as pessoas. E ele não procurava os doutores, porque ele sabia que entre eles estavam as dificuldades das interpretações. Mas ele justamente buscava aqueles que tinham maior dificuldade na sociedade e eram tratados e eram excluídos. Então ele tinha trânsito com os ladrões, com as adúlteras, enfim. Porque ele compreendia, como hoje, na atualidade, a gente percebe-se um vazio existencial, porque há, de fato, um abismo entre conhecer a palavra e viver a palavra. E muito urgente nós precisamos hoje viver propostas do perdão. E, na verdade, nesse sentido, as dificuldades passam a ser um paradoxo, porque as dificuldades passam a ser, na verdade, um auxílio para nós. Porque é um fato que você só coloca em exercício aquilo que você aprende, no caso as virtudes, quando você se defronta com a dificuldade. Em que momento você vai poder dizer que é tolerante, senão quando estiver frente à intolerância? Então, é como se fosse um termômetro para nós. Então, nesse sentido, nós observamos que muitas das vezes as reveses nos tornam melhores. Não que a partir daí a gente passe a fazer apologia às dificuldades, mas sim compreender que elas fazem parte da transformação da nossa sociedade, mas, sobretudo, que nós devemos, a partir daí, gerar uma ação que passe a determinar um ambiente de paz que, efetivamente, todos nós queremos na sociedade. É verdade. Tem uma frase, né, de São Francisco de Assis que eu gosto muito, que ele fala assim, para a gente ter cuidado com a nossa vida, que talvez seja o único evangelho que as pessoas vão ler.
né? Então a gente ter cuidado com isso. Gandhi também fala, "Sê tua paz que quer no mundo". Então acho que a gente tem esse dever, né? É verdade. Esse é o problema grande que eu vejo, que nós falamos muito de Deus, falamos muito de Jesus, mas não nos colocamos no lugar de vivê-lo. É verdade. Porque isso que é... Eu fiz meu ano sabático com os irmãozinhos de Jesus, uma congregação da Igreja Católica, os pequenos irmãos de Jesus, que foi Charles de Foucault, que tem como... E Charles, a congregação tem como característica de não falar de Jesus, não falar de Deus. É ser o invisível, mas mostrar Jesus com os atos, com a vida. As irmãzinhas de Jesus, as irmãzinhas irmãs, moraram aqui em Mato Grosso durante 30 anos com os indígenas. Uma tribo na qual se estava... Quando elas chegaram, tinha 30 e poucas pessoas. Hoje tem mais de 500. Elas nunca falaram de Jesus, mas sempre mostraram Jesus na vida. E hoje uma aldeia que se repovoou a partir de falar da vida. Testemunho, né? Então, se nós não conseguimos fazer isso, a mesma coisa, Charles de Foucault, o dia mais feliz da vida dele é quando um tuareg bateu a porta na casa dele, um tuareg, um muçulmano, e disse, irmão, tem água para me dar? Ele disse, esse foi o dia mais feliz porque um muçulmano me chamou de irmão. E isso nós não temos a vezes, vemos o outro como inimigo, ou vemos o outro como concorrente a. Então tem que ser eliminado. Porque Mas veja, de fato, reverendo, para nós mesmos, na nossa lei cristã, mesmo se você denominar um inimigo, nem a ele você pode negar o amor. Porque Jesus diz na palavra, se você só ama aqueles, o que vocês fazem de diferente da justiça dos fariseus? Vocês têm que superar isso. Então, imaginando que exista a possibilidade de alguém que discorda de mim, ou que eu vá dar o título de inimigo, o cristão nem a estes deve negar o amor. Porque exatamente, estava pensando quando eu estava vindo para cá, eu olho com profundo amor as pessoas que são de outras religiões. Não porque eu não seja convicto da minha, mas porque a minha religião me ensinou uma coisa interessante, que o amor de Deus é incondicional. Então eu acredito que todas essas pessoas que estão aqui são amadas por Deus como eu sou amado. Então, o meu respeito não nasce que eu querer entrar em acordo com eles, nasce da minha própria fé. Deus tem um amor enorme por cada um deles, assim como me ama. Então, é um princípio dentro das próprias religiões, né? Eu tive um amigo muçulmano que estudou comigo em Roma, uma pessoa fantástica, levantava, esperava o sol da manhã, eu não sei como que é essa oração inicial, e ele todo dia religiosamente estava lá. Deu um testemunho de vida, e a gente desenvolveu uma amizade tão linda, e ele realmente me fez conhecer o lado das pontes que existem entre o cristianismo e o mundo muçulmano, exatamente por uma experiência com ele. Por exemplo, o rosto misericordioso de Deus, né? O todo misericordioso, um misericordioso. Então eu vejo, existem pontes, os homens deturpam, os homens querem muros, mas não é isso que Deus quer. Eu vou dar um intervalo rapidinho, gente. Nós vamos voltar só 10 minutinhos depois para a gente concluir. Acho que faltou muita coisa para a gente conversar. A gente vai ter que marcar outro discurso desse aqui, outra conversa dessa aqui mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo, tá, gente? É bem rapidinho. 1 minutinho para eles tomarem uma aguinha aqui e a gente volta com as considerações finais já de cada um, tá? Não sai daí não.